Starting live vídeo. Aí. 3, 2, 1, já tá valendo? Sim. Vai receber a notificação. Boa noite a todos. Mais um talk show com o meu Kids Melon. Nós vamos aguardar esse primeiro minuto para a audiência se conectar. Nós tivemos um problema técnico aí, mas estamos no ar, o que é mais importante aí, nossa equipe engajada, e é isso que vale. Então vamos aguardar um primeiro minuto. Como que foi para você chegar aqui, Camila? Tranquilo? Bem tranquilo, eu tava pertinho já. Tava na região, né? Então ótimo. Então vamos esperar esse primeiro minuto. Então, primeiramente agradecer aos nossos patrocinadores, a Magia do Mundo dos Negócios. A gente conseguiu entrar no ar aí, mesmo tendo uma falha técnica. E também a Locus Coworking, pelo Davi, que concede esse patrocínio para que possamos realizar esse programa todas segundas-feiras, 20 horas. Então, só ver se bateu um primeiro minuto aqui. Tá. Show. Isso aqui já não importa mais. Fica mais confortável aí. Então, nós estamos... Hoje o que a gente vai falar? Sobre como você pode estudar no exterior. Quais são as possibilidades, os programas. E nós estamos aqui com uma grande celebridade, popstar acadêmica. Eu estava brincando com ela nos bastidores. A Camila Betterelli, assim, ela é fantástica. Eu vou deixar que ela se apresente porque eu não consigo traduzir toda a trajetória acadêmica dela. Por favor, Camila. Bom, muito obrigada pelo convite. Imagina, fica à vontade. Bom, eu tenho um histórico de intercâmbios que eu espero conseguir passar para vocês quando eu conseguir fazer. Primeiro de tudo, eu sou engenheira biotecnológica formada pela Unesp. Durante a minha graduação eu fiz 3 intercâmbios e agora, depois de formada, eu estou indo para pós-graduação fora do país também. O meu primeiro intercâmbio foi com o Ciências Sem Fronteiras, né, aquele programa que ficou famoso pelo governo, que foi uma experiência incrível. Eu fui para Boston University em 2012, passei o ano inteiro lá e durante esse período eu estudei na Boston University, eu estagiei em Harvard durante 6 meses, tenho um artigo publicado. E eu brinco que depois que eu voltei da BU, né, da Boston University, eu fui mordida pelo bichinho da viagem e nunca mais consegui parar. Então, em 2013, no meio do ano, eu fui para a China com um programa do Santander Universidades, chamado Top China. Um programa curto, de 21 dias. No meu caso, todo ano eles têm um tema diferente, mas no meu caso foi sustentabilidade e gestão de recursos naturais. E foi muito mais uma experiência fortemente cultural do que acadêmica, mas foi uma experiência super válida. Depois a gente pode falar com mais detalhes. Sim, só um minutinho para a nossa audiência entender. A Camila, quando ela inicia ali em 2009 na Unesp, conta pra gente assim, toda a trajetória do seu curso de engenharia biotecnológica, porque assim, você foi a segunda melhor aluna do curso e a Unesp, como você bem citou na nossa conversa, ela tem ótimas relações internacionais. Então, até para vocês terem a noção, assim, que o Brasil, claro, ele está no mapa mundial acadêmico, ele tem grandes relações, e aí vocês vão compreender também o que foi o programa Ciências Sem Fronteiras. Então, se você puder comentar no detalhe, assim, para quem os nossos estudantes que estão iniciando, ou até mesmo quem já fez o Unesp, precisa de algum relacionamento, enfim. Comente, por favor, sobre a Unesp. Bom, o curso de Engenharia Biotecnológica, eu fiz um dos primeiros do país, né? Eu fui, acho que a primeira turma de Engenharia Biotecnológica de fato do país, que era uma grande novidade. Em 2009, acho que era o único curso que existia. E muita gente não sabe o que é, nem até hoje, meus pais não entendem. Mas é basicamente um curso de engenharia genética. Ele é mais amplo que isso, mas é com foco em manipulação de DNA. E por ser um curso muito inovador e muito focado em ciência, eu tive muita oportunidade fora do país, porque fora do país isso já era alta. Hoje em dia ainda mais, mas na época eu tive esse facilitador. E a Unesp é realmente uma faculdade pública, extremamente bem relacionada. Obviamente ela não é única, né? Existem N faculdades muito boas e tem muitas relações fora do país com outras entidades que fornecem bolsa. Todos os meus intercâmbios eu fiz com bolsas integrais, só agora na graduação a gente brinca que a vida vai
pós-graduação eu consegui 2 bolsas, nenhuma delas integral. Mas a gente dá jeito em tudo nessa vida. Então, na Unesp, o Ciências Sem Fronteiras foi através... O que eu fazia, né? Eu sempre tive um sonho muito grande de sair do país. Eu nunca tinha tido oportunidade por parte da família, porque a gente não tinha como bancar. Tanto que o fato de eu fazer universidade pública foi, inclusive, pelas questões financeiras. Assim, eu fui para o interior fazer, mas o custo de vida de me manter no interior era infinitamente menor do que pagar uma faculdade pública. Então, as questões financeiras sempre foram importantes na minha família. E aí o que eu comecei a fazer? Logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a olhar o site de relações externas da faculdade com uma frequência maior do que a maioria das pessoas, eu acredito. Aí eu lembro que quando saiu o edital do Ciências Sem Fronteiras, que foi finzinho de 2011, eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu achei uma coisa muito boa para ser verdade, mas eu queria tentar. O edital ele era integral, ele dava direito a tudo, 1 ano de estudos, uma graduação sanduíche, né? Então eu teoricamente não perderia 1 ano de faculdade, eu conseguiria encaixar dentro da minha grade, que não foi real no fim, mas a intenção era boa. E aí eu descobri pelo site da universidade mesmo, eu entrava no site para olhar o que estava lá, descobri o curso, aí eu tive que fazer o TOEFL, que é uma prova de proficiência na língua inglesa. Eu estava enferrujada, eu tive a oportunidade de estudar inglês desde pequena, mas fazia muito tempo que eu não praticava de fato. Só lendo artigos na faculdade, mas não falando. Então, para estudar para o TOEFL, eu comprei um material específico. Eu lembro até hoje que não ia dar tempo de chegar em Assis até o tempo da prova, então eu baixei o e-book online para estudar. Eu tive, acho que 1 semana e pouco para estudar, para fazer a prova. Eu tinha que conseguir uma nota alta. Eu lembro, acho que eram 79 pontos de 120. Mas eu lembro que eu falei com os meus professores, eu abdiquei da faculdade naquela semana. Eu falei, professores, eu estou num momento meio complexo, então me dá 1 semana. Eu sempre fui boa aluna, então eu sempre tive bastante compreensão da parte deles. Sempre fui muito engajada na faculdade, eu fui diretora da empresa Júnior, eu participei da Atlética, dei aula no cursinho, então eu tinha um relacionamento muito bom com as pessoas. Muito engajada junto ao Unesp e todo o sistema que ela oferece, né? Eles me conheciam muito bem, eles sabiam que eu não estava brincando, que eu não estava pedindo uma licença das aulas dele à toa. Então eu fui, estudei quase que intensivamente para a prova, porque junto do período curto, eu lembro que eu descobri o edital meio de setembro, eu tinha que aplicar até novembro, se eu não me engano, eu tinha que aplicar até 12 de outubro, acho que era isso, eu tinha que aplicar até 12 de outubro, mas o TOEFL eu podia mandar até dia 15 de novembro, mas eram prazos muito curtos e apertados. E aí eu estudei bastante para a prova, consegui uma nota boa na época, o que me posicionou bem para ir para Boston University, que era uma das notas de corte mais altas que eles tinham lá. E ao mesmo tempo fazendo o edital do programa, que era super complexo. Poxa, isso tudo em 1 semana? Eu fiz, o processo todo foi questão de 10 dias, assim, foi um negócio muito puxado. Eu lembro que eu estava preenchendo como application, que era a inscrição que você faz para se cadastrar em qualquer universidade americana. Claro. É uma aplicação geral zona, assim, que todo mundo faz. E aí eu estava preenchendo e eu achei que era um negócio simples, né? Assim, você vai passando os seus dados e beleza. Aí e você vai passando as páginas, né? Aí eu lembro que eu estava fazendo lá com pressa e tal, e de repente eu pulo para uma página e falo, essa página você vai demorar só 2 horas para terminar. Nossa. Falei, 2 horas para terminar uma página? Quantas páginas são? Aí eu tinha que fazer essay, né, que são as redações, tinha que ter carta de recomendação, tinha que ter aprovação do meu campus, da faculdade. Então foi uma loucura, mas no fim deu certo. Eu consegui todas as assinaturas que eu precisava, consegui a nota da prova no prazo e fui aprovada. Eu lembro que eram, acho que 7.000 alunos e passaram 600 nesse primeiro batch, né? Eu fui no primeiro programa, na primeira edição do Ciências Sem Fronteiras. E aí eu fui, eu e mais 5 alunos, mais 5 brasileiros para Boston University para estudar lá. Então foi um processo bem... Mas eu acho que isso eles acabaram tornando mais simples ao longo das outras fases do processo. Como nós fomos os primeiros, as coisas ficaram... Eles não tinham noção da quantidade de tempo que a gente precisava. Tem que fazer laboratório dessa experiência até para as próximas. Exatamente. Né? Então
minha turma foi o que eu brinco, a gente foi os ratinhos de laboratório do Ciências Sem Fronteiras. Então, para mim, acabou, por mais que os prazos fossem muito apertados, existia um carinho muito grande pela minha turma, porque eles queriam muito que desse certo. Então, a gente teve muitas facilidades, que depois, na hora que veio a escala, as coisas ficaram um pouco... A gente teve muitas facilidades e muitas cobranças também, para que a gente entregasse o que o programa estava se propondo. Mas, com o ganho de escala, isso acabou se perdendo no processo, que eu acho que foi uma grande pena, mas acontece. E aí, então, dentro do Ciências Sem Fronteiras, a gente tinha a obrigação de fazer 3 meses de estágio. Então, eram 9 meses de estudo e 3 meses de estágio dentro de um ano do programa. E aí, tanto que a gente ficou sabendo super tarde o que a gente podia fazer de estágio, porque nem eles sabiam. Eles ainda estavam descobrindo. Mas era como se fosse aquele estágio de verão nos Estados Unidos? Exatamente. A ideia era fazer um estágio de verão lá. Tá, e assim, para nós que estamos habituados com isso, o que significa esse estágio de verão aí, para a nossa audiência compreender? O estágio de verão dos Estados Unidos é uma coisa que para eles é super comum. O verão deles é no meio do ano e eles têm 3 meses de férias, né? A gente tem 3 meses, teoricamente, quem estuda, de novembro a janeiro, fevereiro, mais ou menos, eles têm de junho a setembro. Tá. E durante esse período é a coisa mais comum para estudantes americanos fazerem um estágio de verão que pode ser quase qualquer coisa. As universidades elas já têm programas específicos de estágio de verão, então você aplica para eles. E algumas empresas têm também, que já são estágios mais curtos, já é formatado para caber dentro desses 3 meses. E aí a gente descobriu no fim de fevereiro que a gente podia fazer qualquer coisa, porque a gente não sabia até então. Certo. Eu não sabia se eu tinha que estagiar dentro da minha própria universidade, se eu podia estagiar dentro de outra universidade que não estava no programa, se eu tinha que estagiar em empresa, ninguém sabia nada. E aí no final de fevereiro que a gente foi descobrir que a gente podia fazer o que a gente quisesse, basicamente. Assim, vai lá, se joga no mundo e descobre. E aí eu falei, bom, eu tô aqui em Boston, do lado de Harvard e do MIT. Eu já vim longe demais para não tentar nenhuma oportunidade dentro dessas faculdades. Só que aí eu fui descobrir que eu estava muito tarde para a maioria dos programas. Entendi. Porque a maioria dos programas abrem em novembro e fecham no finalzinho de janeiro. Assim. Porque aí eles têm todo um processo seletivo para começar no meio do ano. E eu estava no final de fevereiro, então a maioria dos programas já tinha fechado. E os que estavam abertos não aceitavam estrangeiros. Eu falei, que ótimo, que maravilha, e agora? Aí eu continuei pesquisando, eu fui pesquisando várias ramificações dentro dos sites das universidades, tentando buscar opções, até que eu achei um programa em Harvard que chamava REU, que é Research Experience for Undergrads, né, experiência laboratorial para graduandos, né, que são os undergrads deles, são as pessoas que estão na graduação. Certo. Que era o único que estava aberto ainda, tinha 4 dias para fechar. Aceitava estrangeiros e era remunerado, que eu achei maravilhoso. Eu falei, tô ganhando bolsa. Mas era uma boa remuneração, um pocket money. Não, era uma super remuneração. Eu fiquei impressionado. Que eram 10 semanas de estágio e a ideia era dar experiência para alunos que estudam ciências como matemática, engenharias, ciências biológicas, dar essa experiência laboratorial para esses alunos. Então era para pessoas que nunca tinham tido experiência laboratorial antes. E eu estava entrando no meu 4º ano de faculdade e eu não tinha tido nenhuma experiência laboratorial antes porque eu tinha escolhido não fazer nada ainda. Nesse meu tempo eu fui presidente da empresa júnior, trabalhei na Atlética, fiz um monte de outras atividades extracurriculares, porque eu queria entender o que a faculdade tinha para me oferecer. E eu deixei o laboratório de lado propositadamente, porque eram tantas linhas de pesquisa diferentes, eram tantas opções infinitas, que eu falei, eu não tenho maturidade ainda para entender o que eu quero seguir de linha de pesquisa. Então eu me afastei do laboratório até o 4º ano de faculdade, onde eu achei que eu já tinha visto bastante coisa e eu conseguia tomar uma decisão mais informada. E aí foi aí que Harvard entrou. Ela foi a minha primeira experiência laboratorial de fato. Eu já tinha tido aulas práticas, né, essas coisas mais básicas, mas desenvolver um projeto de fato foi lá dentro. Eu fui trabalhar com plantas carnívoras.
Interessante. O meu professor meu mentor, ele era fascinado por plantas, ele era um físico, eu não entendia nada de biologia, mas ele era fascinado por plantas carnívoras e ele queria alguém que entendesse de biologia para ajudar ele a estudar uma planta específica que tinha um comportamento diferente das outras. Aí fui eu estudar com ele. Foi muito engraçado porque ele, sendo físico, ele tinha uma noção completamente diferente do que dava para ser feito. Sim. Então, na primeira semana de estágio, ele me deu a minha missão era desenvolver um programa de computação que interpretasse os dados que eu ia tirar do microscópio. Puxa, desafio pequeno, hein? E era uma linguagem que eu nunca tinha visto. Porque eu tive um pouco de programação na faculdade, bem pouco, em outra linguagem. E aí, que eu cheguei lá, e o que dava mais raiva é que essa linguagem, ela parecia muito fácil. Porque era um monte de bloquinho, assim, que você ia ligando os fiozinhos. Só que cada fiozinho era uma função diferente. Cada lugar que você ligava do bloquinho era uma coisa, um comando diferente. Então era uma lógica totalmente... Era super complexo. Ele trabalhava com aquilo fazia 20 anos, então para ele era a coisa mais natural do mundo. E eu passei a primeira semana inteira de estágio assistindo todos os tutoriais possíveis para tentar fazer a função mais básica do negócio. Eu falei, isso não vai dar certo. Eu falei, eu tenho 10 semanas, se eu passei uma e eu não consegui fazer A mais B, imagina no final das 10 eu não vou ter nada para entregar. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu fui, sentei, conversei com ele e falei, professor, hein? Se a gente seguir nessa linha, não vai dar certo. Tá, já estava ciente. Eu falei, não vai dar. Posso propor outra coisa? E aí eu reformulei o projeto inteiro. Eu falei, olha, eu tenho um conhecimento muito grande na parte de análise biológica, de biologia como um todo. Você tem conhecimento na programação. Então, quer dizer, você faz a programação e a gente aumenta o escopo biológico, que é o que você não sabe fazer. Então, a gente equilibra os conhecimentos e agrega o que cada um tem de melhor. Perfeito. Aí ele topou, ele gostou da ideia. E aí a gente começou a estruturar, mudou completamente as coisas. Tudo que ele tinha desenhado eu virei de ponta cabeça. E no final acabou dando muito certo. Era para ficar 10 semanas, eu acabei ficando 6 meses e publiquei um artigo com ele. Que ele fez a gentileza de me colocar como primeira autora. Eu só fui descobrir 2 anos depois, quando o artigo estava publicado, eu nem sabia. Mas ele foi muito gentil, assim, né? Claro, cavalheiro. Foi. Então, foi uma experiência super legal, eu aprendi muita coisa. E no final do meu 1 ano nos Estados Unidos eu voltei pro Brasil. E aí eu falei, né, eu fui picada pelo bichinho eu fui picada pelo bichinho da ciência e pelo bichinho da viagem. Porque dentro de Harvard eu fiz pesquisa básica. Eu estava tentando descobrir um grãozinho de areia numa praia infinita, assim. Tipo, era muito difícil ver onde aquele conhecimento que eu estava agregando ia fazer alguma coisa revolucionária de fato. Às vezes acontece, mas é raro. E então eu voltei com o meu orientador do Brasil e falei, professor, eu queria fazer uma coisa mais aplicada. Aqui eu tive uma experiência super legal, eu adorava o ambiente do laboratório, adorava as pessoas com quem eu me relacionava, mas não gostava da pesquisa. Falei, eu queria fazer alguma coisa que pode virar um produto de fato. E aí a gente mudou tudo, eu voltei com o meu orientador do Brasil e a gente desenhou um projeto onde eu trabalhava com nanopartículas magnéticas, que poderiam eventualmente lá na frente virar um adesivo para feridas ósseas. Desculpe? Para feridas ósseas. Feridas ósseas, sim. Então, feridas subcutâneas, né? Então aí eu fui trabalhando com ele em outro projeto quando eu voltei para o Brasil. E do lado da viagem, eu comecei, né? Eu voltei, sentei, a primeira coisa que eu fiz, acho que a hora que eu voltei para o Brasil foi abrir o site da Arex da Unesp de novo, para ver o que tinha de interessante. E aí eu descobri o Top China, que é um programa do Santander Universidades. Esse programa é super legal, é um programa curto, são 21 dias, e o Santander Universidades tem parceria com uma infinidade de universidades. Então é um programa, tem o Top China, tem o Top Espanha e o Top UK. São os 3 programas que o Santander tem parceria, e ele tem outras bolsas também. Tem uma que chama Bolsas Luso-Ibéricas, e tem talvez mais uma que eu não vou lembrar o nome. Mas o Santander é bom porque ele tem muita capilaridade dentro das universidades. Então, muitas universidades são parceiras e muitos alunos têm a oportunidade de ser beneficiário das bolsas. Então, eu me inscrevi
No programa, era um programa durante as nossas férias de inverno, então um programa durante junho e julho. Fui aprovada. Um dos fatores que eu acho que mais pesou na minha aprovação, a Unesp que fazia a seleção dos alunos, então a própria universidade que faz a seleção dos alunos. Como eu sempre fui muito boa aluna, eu tive resultados muito bons no meu outro intercâmbio. Uma das perguntas que as meninas me fizeram na entrevista foi: o que você acha que você agrega para a Unesp indo nesse intercâmbio, né? E eu falei para elas: eu aprendi como representar o Brasil muito bem, porque na Boston University eu estava dentro de um curso que era como se fosse uma especialização em biotech, que durava 2 anos. Eu me saí tão bem, eu e mais uma amiga minha, a gente se saiu tão bem, a gente fez 1 ano de curso só, né? Porque foi 1 ano de graduação sanduíche. A gente saiu tão bem que a gente ganhou o diploma da universidade, fazendo só metade dos créditos. E isso eu já estava aqui no Brasil, eles entraram em contato com a gente assim, falando: a gente ficou muito impressionado com o desempenho de vocês, a gente queria dar o diploma do curso para mim e para ela. Sensacional. Então, eu sempre me preocupei muito com o posicionamento do Brasil, com a minha pessoa, né, e o posicionamento do Brasil perante os estrangeiros, e isso é uma coisa que eu consegui fazer muito bem. Então, eu ganhei essa bolsa também, fui para lá, foram 21 dias, 4 dias em Xangai, 15 dias em Pequim, dentro da Pequim University, que é uma das melhores universidades da China. E foi um programa muito legal, porque ele fez um blend super bom de brasileiros e chineses, estudantes. Então, os nossos grupos eram super bem misturados. Eram 4 brasileiros e 4 chineses, e a gente tinha que fazer um projeto final juntos. Então, foi uma troca cultural incrível, assim. Foi uma experiência maravilhosa. Eu super recomendo o programa, eles são muito atenciosos, é tudo de primeira. Eu brincava que eles chamavam de top China e não era à toa, porque o Santander se preocupava em fazer tudo top mesmo. Não, sim, a China já passou os Estados Unidos em tecnologia, há pouco se fala, mas não tem mais o que fazer, né? Eles são incríveis. Eles foram submetidos ao Império Norte-Americano por muito tempo, mas aprenderam a fazer e ultrapassaram. Eles estão quase, se não me engano, eles já ultrapassaram o investimento do PIB, eu acho. Eu vi esse dado faz pouco tempo. Dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos investem 2,5, se eu não me engano, eles são 2,7 de investimento do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Então, realmente, é um negócio bem expressivo, assim. Mas foi uma experiência incrível. Também descobri pelo site da faculdade e aí passei pelo processo seletivo, que nada mais era do que uma entrevista. Nesse programa da China, você ganhou bolsa de estudos também? Foi mais algum incentivo remunerado? Não. No Ciências Sem Fronteiras tinham 2 modalidades de bolsa. Tá. Uma da CAPES, que era... Eles pagavam tudo e te davam um auxílio de $300 por mês para você se virar. Claro. Mas você tinha tudo. Você tinha casa, você tinha transporte, você tinha alimentação, você tinha tudo. Você gastava esses $300 com pasta de dente, praticamente. E a outra modalidade do CNPq, eles te davam, eu acho que era $840 para você se virar com tudo. Ah, sim. Então você tinha que achar um lugar para morar, você tinha que pagar sua comida, você tinha que pagar seu transporte. E aí era bem descompensado, né? Assim, porque os $840 para morar numa cidade como Boston não dá nem pro cheiro. Não faz. Tanto que no final eles reajustaram, né? Depois de 6 meses de programa, eles reajustaram para cidade de alto custo e acrescentaram $400 nas 2 bolsas. Que já ficou mais... Para quem era da CAPES ficou demais, já, os $300 já era bastante dinheiro naquela época, nem precisava. E para quem era do CNPq deu um bom alívio, que o pessoal estava passando apertado. Com certeza. Então essas eram as 2 modalidades de bolsa. Eu fui pela CAPES, então eu tive 0 dor de cabeça. Assim, o dinheiro deu, sobrou, com a bolsa de Harvard também, assim, foi bem tranquilo. Na China era tudo pago. Você não gastava nada, menos te davam dinheiro, mas você não gastava nada. Então, passagem aérea, seguro-saúde, o visto, a hospedagem na universidade, a comida eles te davam um cartãozinho da universidade carregado com um valor X, que era uma fortuna, porque lá a comida era muito barata. Então era tipo como se fossem 500 yuans. E a comida custava 2, 3. Então era bem generoso. E a gente comia
super bem lá, era bem, a universidade tem vários refeitórios, tem um super alto padrão, tem outros estranhos, mas eu acho que em todo lugar tem. Tem. Então, essa modalidade não, eles tomam conta de tudo, assim, de tudo mesmo. Eles são extremamente cuidadosos com os estudantes que vão, e o que é legal é que vão 80 estudantes brasileiros e 20 professores. Sim. Então existe uma troca muito boa entre os acadêmicos, porque os acadêmicos chineses também se envolvem no programa. Então a gente se envolvia com os estudantes e os professores se envolviam com os professores. Então o programa é super legal. Entendi. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui da nossa audiência, eu vou ver se a gente consegue acessar aqui. Mas, então você fez esse programa na China, né? Foram 21 dias, tema de sustentabilidade e gestão de recursos naturais, que, claro, é um tema importantíssimo para o mundo, porque como que pode ser feito, né? Vamos pegar um fato recente. Um tsunami no Japão, onde eles começaram a ter horta vertical porque não tinha mais como, devido a toda a química no solo, né, que já é uma ilha no Japão. Então, assim, claro, o caos gera inovação, mas por necessidade eles tiveram que fazer isso. Então, quando você vai para a China, claro, o país é o mais populoso, tem um questão histórico territorial terrível de sustentabilidade, né, porque todo mundo sabe que é extremamente poluente, que teve um histórico de termoelétricas durante anos e anos a fio, e a qualidade do ar é uma das piores do mundo. Então, assim, foi muito legal ver o panorama entre o que o Brasil tem de bom e já é uma coisa natural nossa, porque a nossa matriz energética é uma matriz mais verde. Tá. E o deles, que eles bagunçaram o país de um nível assim que chegou a ser calamitoso, e agora eles estavam revertendo. E eles são muito rápidos para reverter as coisas, né? A hora que o negócio ficou feio realmente, eles não demoraram a tomar ações e já tinham uma melhora impressionante na qualidade do ar, no aumento da expectativa de vida, e com vários dados que a gente ficou sabendo lá. Então o Brasil estava muito confortável numa posição já boa, né? Porque o Brasil é um dos países, acho que, mais verdes em questão de produção de energia elétrica, comparado com o que estava muito ruim, mas estava chegando perto rapidinho. Sim. Então foi muito legal ver como eles conseguiam usar a tecnologia e a ciência para reverter um quadro tão crítico. Que perfeito. E aí, quando você volta da China, o que você faz, né? Você adquiriu todo esse conhecimento, o que agregou, assim, quais foram os próximos passos? O que eu gostei muito da China, todo mundo, quando eu voltei, como eu já tinha morado um ano nos Estados Unidos, o pessoal perguntava, e aí, vai morar na China agora? Eu falei, olha, é muito, muito diferente, mesmo. As culturas são muito diferentes. O brasileiro tem uma preocupação muito grande com higiene, muito grande, muito maior do que a grande maioria dos países, eu diria. Os chineses não têm essa preocupação assim tão latente. Então, existem ali umas diferenças bem consideráveis. Então, eu moraria na China com duas condições. Primeiro, se eu dominasse o mandarim, sim, porque senão você é um bebê. Você não faz nada sozinho. Você não consegue ler o que as pessoas estão escrevendo na rua, sabe? Você não sabe ver direção, você não sabe ver para onde o metrô está indo. É terrível. Totalmente. E se fosse por um tempo determinado, assim, se eu soubesse que ia ter começo, meio e fim, porque a cultura é realmente muito diferente. É muito legal para você conhecer e abrir a cabeça, porque tanto os Estados Unidos, aqui os Estados Unidos, ele tem já um quê muito similar com a gente, né? Porque é América, eles têm as peculiaridades dele, mas é bem mais próximo. Mas dali já é uma grande abertura de horizontes. A China, então, você olha e fala, gente, o jeito não é o único jeito de fazer as coisas, né? Tipo, não existe um único jeito e nem sempre o meu é o certo. Então, é uma forma de quebrar paradigmas, assim, impressionante. Então, foi uma experiência muito enriquecedora, assim. E aí eu voltei para o Brasil, continuei a minha pesquisa com as nanopartículas magnéticas no laboratório de Assis, lá da Unesp de Assis. E com o meu estágio em Harvard, eu tinha liberado o meu último semestre de faculdade. Eu ia me formar no final de 2014, isso era meio de 2013, né? Eu ia me formar no final de 2014 e meu último semestre era só estágio e monografia. No Brasil, eu ia apresentar essa pesquisa mesmo, os resultados dessa pesquisa
pesquisa como monografia. E o estágio, eu compensei as horas do estágio em Harvard. Então eu tinha um semestre livre, completamente livre. Eu não tinha aula mais, eu não tinha mais nenhum tipo de obrigação acadêmica, mas eu podia, permanecer como estudante ainda, porque eu tinha a monografia 1 e 2. Tá. Então eu podia deixar para apresentar minha monografia só quando eu me formasse, ou eu podia adiantar e me formar no meio do ano. E eu fiquei pensando, o que farei com este semestre? Falei, ser estudante é uma coisa muito boa nesse país, então eu vou ficar sendo estudante mais um pouquinho. Decidi que eu não ia me formar mais cedo, que eu ia cumprir com o meu tempo de graduação normal, e comecei a ver algumas opções. Falei, tá, o que eu vou fazer com esse semestre? Vou estagiar em empresa para ver como é que é? Vou fazer outro intercâmbio, quem sabe? Não sei. E comecei a ver algumas opções. E no final de 2013 eu comecei a aplicar para algumas coisas. Então eu apliquei para um estágio na Google, para o intercâmbio na Holanda, pelo programa Erasmus Mundus. Também descobri pelo site da Alex da Unesp. É bom sempre tudo vem de lá. Claro. Então você que está na faculdade ainda, fica de olho no site de Relações Internacionais, porque sempre tem novidade. E eu apliquei também para um intercâmbio no Canadá, por causa da minha pesquisa. Então, eu tinha apresentado minha pesquisa num congresso, e aí a minha apresentação tinha ganhado sei lá, tipo, como se fosse um fast track, assim, uma coisa mais rápida para eu aplicar para esse intercâmbio no Canadá. Que era para continuar trabalhando com biomateriais lá no Canadá, em pesquisa mesmo. Aí eu apliquei para essas 3 coisas meio assim, e apliquei para um monte de outros estágios, apliquei para Danone, Johnson & Johnson, todos, né, que tem um estágio bonitinho de 6 meses, estruturado, eu apliquei para tudo. E aí eu fui descobrindo que algumas coisas não iam dar certo, enfim, e em maio, mais ou menos, de 2014, eu descobri que eu tinha sido aprovada para bolsa do Erasmus Mundus, que eu originalmente tinha aplicado para a Espanha, só que o Erasmus Mundus é o programa mais confuso que eu já me deparei de intercâmbio, porque ele é enorme, ele é gigantesco, ele é um programa extremamente bem difundido dentro da Europa, então a grande maioria dos estudantes europeus fazem alguma bolsa de mobilidade que eles falam dentro da própria Europa, com o Erasmus Mundus, Tá. E eles têm algumas vertentes para países de terceiro mundo, focando em desenvolvimento desses países. Então, aqui no Brasil, eles têm umas 4 ou 5 opções de bolsa para levar estudantes com bom histórico acadêmico para a Europa, para aprender lá e voltar para melhorar a ciência do país de terceiro mundo. Então, Maravilhoso. eles têm, só que é muito confuso, porque cada programa tem um nome diferente. E aí eles têm cohorts diferentes, então tem algumas universidades que participam da primeira parte do ano, tem outras universidades que participam da segunda parte do ano, mas nada disso está muito claro, as coisas estão tudo meio bagunçado. É o caos total. Então eu, sem saber, apliquei para uma universidade que estava no primeiro semestre, só que eu estava indo no segundo. E aí quando eu recebi a aprovação da bolsa, me puseram numa universidade na Holanda. A hora que eu recebi o nome, eu não sabia nem onde que era, porque eu olhei o nome e não conseguia nem falar o nome da universidade. Eu falei, onde será que eles estão me mandando? E aí eu fui descobrir que era na Holanda. Aí eu fui descobrir que a Universidade da Espanha não fazia parte daquele grupo e que eu não podia aplicar para ela. Então, assim, bagunça total, um negócio muito confuso. Mas aí acabou dando certo, eu fui aprovada com uma bolsa integral para a Holanda. Eu fui aprovada no estágio na Google e eu fui aprovada para o intercâmbio no Canadá. O intercâmbio no Canadá era acadêmico, né? Eu ia fazer pesquisa em laboratório. Eu falei, poxa, eu já tive algumas experiências, eu já sei o que é laboratório, eu queria testar coisas diferentes. Então eu abri mão do Canadá para a segunda pessoa que estava na lista. E aí eu fiquei entre a Google e a Holanda. Eu falei, poxa, a Google, né? Puta empresa, sempre tive muita vontade de trabalhar lá, cultura e tudo mais, acho que tem tudo a ver comigo. Ou fazer outro intercâmbio, né? Já fiz 2. E aí eu decidi que eu ia para a Holanda porque eu falei assim, eu eventualmente vou entrar no mundo corporativo. A gente não consegue escapar muito disso, né? Assim, ou eu vou virar acadêmica e fazer mestrado, doutorado e dar aula, ou então eu vou para o mundo corporativo. Tipo, as opções de carreiras não são assim tão variadas. Hoje em dia
descobri que tem várias outras opções, mas na época era... Tava um pouco limitado. Tava um pouco limitado. Eu falei, eu sou nova o suficiente, na época eu tinha 24 anos. Eu sou nova o suficiente para me dar o luxo de tentar explorar uma coisa diferente. Com certeza. Então eu decidi ir para a Holanda, e lá eu fui estudar inovação em business. Eu quis focar, eu fiz algumas matérias de biotech, então eu fiz inteligência artificial, eu fiz nanotecnologia, eu fiz um monte de coisas focadas à biotech, mas eu fiz várias coisas focadas em business também. Porque eu queria explorar um pouco esse lado de business. Aí nesse meio tempo eu consegui um estágio na Philips. A Philips é uma empresa holandesa, descobri lá. E eu trabalhei dentro do Centro de Inovação de Barbeadores. Então eu fui ver o que era pesquisa dentro de uma grande corporação. Eu tinha a pesquisa dentro de uma grande universidade, a pesquisa básica dentro de uma grande universidade, eu tinha a pesquisa aplicada dentro de uma grande universidade no Brasil, e aí eu queria ver como era a pesquisa dentro de uma corporação. Foi uma experiência super legal, foram 3 meses, foi um estágio curto. Eu fui para lá para ficar 6 meses, acabei ficando 9 por causa do estágio. Foi uma experiência muito legal, eu fiz uma análise estatística de como as características da barba afetam a satisfação do barbeiro das pessoas. Umas coisas muito doidas, assim, mas bem interessante. E aí, chegando perto... Eu fiz a barba hoje, o que você sugere, né? Cortei o cabelo e falei, vou deixar um pouco a barba, mas você descobriu algo assim... Não, eu descobri que dependendo se o pelo é grosso, irrita tanto, ou puxa pelo, porque eles tinham vários tipos de barbeadores elétricos diferentes, eles faziam várias comparações e tal, foi muito doido, né? Se a pele é sensível, nossa... se a pele é sensível, então tinham várias coisas assim de... se o pelo tá muito comprido, se o pelo tá muito curto, se tem muito pelo que sai de um buraquinho só, se não tem, tudo que você pode imaginar eu fiz. Descobri umas coisas interessantes que eles gostaram bastante para aplicar dentro do próprio departamento de desenvolvimento de novos produtos. Só que a hora que estava chegando no fim do meu estágio, eu comecei a analisar minhas possibilidades. Falei, bom, eu tenho cidadania italiana, o que facilita a vida bastante. Claro. Eu falei, posso ficar aqui. Mas uma coisa que é muito diferente na Europa do que no Brasil é que os europeus eles fazem 3 anos de graduação e 2 anos de mestrado, tudo de uma vez. Sim. Então, com 5 anos, eles se formam mestres. Eu, com quase 6 anos de faculdade, eu me formei bacharel. Então, não era uma competição muito justa entre o currículo deles e o meu currículo, apesar de, qualitativamente, a gente estar mais ou menos no mesmo patamar. Porque, apesar de eu não ter o título, o meu tempo de experiência era mais ou menos igual ao deles. É o que o americano considera também, né? Diferente do currículo europeu, o americano hoje, acabou de sair matéria, né? Google, Facebook, Apple, eles não precisam ter aplicação justamente por ser acadêmico, por estar cursando universidade. Então, realmente, o mercado está mudando. Está mudando, sim. E ali eu vi que a competição ia ser meio desleal para o meu lado. Eu falei, acho que aqui eu não vou conseguir uma posição muito legal, porque a gente está comparando maçãs e bananas, não vai dar. E aqui no Brasil tem um super mercado ótimo para recém-formado, né? Com todos os programas de trainee, isso se tornou um negócio bem difundido, tem um monte de opção para talentos, então tem ali um mercado para quem é recém-formado que eu achei muito mais receptivo do que o mercado europeu. Então eu decidi voltar, falei, não, vou começar minha carreira no Brasil, e foi aí que eu me tornei trainee da IBM, em 2015, trabalhando com vendas, então eu mudei completamente. Eu saí da ciência, de ser pesquisadora e cientista, para virar vendedora de tecnologia. Foi uma experiência interessante, o treinamento de vendas da IBM é super legal, é um projeto super bem estruturado, mas eu não me achei nem no quesito vendedora, assim, não consegui me destacar muito bem naquele ambiente, nem na forma muito corporativa da IBM. Assim, eu sou uma pessoa que gosta de brincar, eu sou muito mais informal, e eu estava trabalhando com grandes bancos, então um ambiente super formal, super caxias, com pessoas que prezam muito mais o dinheiro do que o propósito, então eu não conseguia me ver nos meus líderes, assim, eu não conseguia ver o porquê eu estava fazendo aquilo. E aí eu comecei a entrar num conflito comigo mesma de tipo, estou no lugar certo, estou fazendo a coisa certa. Aí, nesse meio tempo, eu descobri a Pharma,
a Startup Farm, que é uma aceleradora de startups, parceira da IBM há muitos anos, e eu vi ali uma oportunidade de juntar o que eu gostaria, né, de propósito, de fazer uma coisa que eu acredito, de transformar o meu ambiente, a minha volta, num ambiente muito mais informal do que eu estava encontrando na IBM, então eu acabei indo para a Farm como analista de investimentos, outra área completamente diferente de tudo que eu já tinha feito. Acabei coordenando o processo de aceleração da Farm por 1 ano e meio, então eu saí da área eu fiquei 3 meses só na área de investimentos porque abriu uma vaga na área de coordenação do programa e eu tinha sido muito bem treinada nesses 3 meses, então eu acabei assumindo essa área, modelando todo um novo programa de aceleração da Farm no começo de 2017, com 3 módulos no exterior. A gente levou as startups para São Francisco 3 vezes ano passado. Então foi uma revolução super legal, que eu tive o prazer de coordenar junto com a equipe lá, que é incrível. E no final do ano passado surgiu uma nova oportunidade para eu voltar para a área de investimentos. Então agora eu sou Investment Associate, né? Eu coordeno a área de investimentos da Startup Farm, então a gente faz toda a análise de investimento das empresas, toma as decisões de investimento, investe de fato. E foi nesse meio tempo, foi dentro da Farm que eu descobri o próximo passo da minha carreira, que agora é o meu próximo intercâmbio. Conta que assim, foi o que chamou a atenção e o convite. Eu acho incrível essa iniciativa. Prestem bem atenção, que isso aí pode realmente mudar a tua vida e como você tem a percepção, enfim, de uma jornada acadêmica e como pode ser possível isso. Então, dentro da Farm, o meu trabalho era ajudar as startups, né, que são negócios iniciais que estão imersos em muita incerteza, né? A definição de startup é um negócio que tem potencial de crescimento escalável muito grande, mas que o modelo de negócio ainda não está bem definido e pode ser que dê tudo errado. Então, a ideia é que a gente vai, dentro do programa de aceleração, a ideia é que a gente vai diminuindo a quantidade de incertezas que essa empresa está inserida e encontre um caminho onde ela consiga crescer muito rápido e com um volume muito grande, né? Muito mais do que grandes empresas mais tradicionais. E dentro da Farm eu me deparei com empreendedores que eram cientistas que estavam transformando ciência em negócios. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, poxa, eu sou cientista. Eu tenho uma formação técnica. O seu DNA. Que está sendo subutilizada de uma certa forma. Falei, como é que eu vou fazer para utilizar todo esse conhecimento que eu gosto muito, eu sempre gostei muito da biotech, para desenvolver algo que cause mais impacto do que ajudar os empreendedores, né? Eu amei ajudar os empreendedores nesse período, eu conheci pessoas maravilhosas, mas eu queria causar mais impacto através das minhas mãos, né? Então eu comecei a pesquisar opções, aí fica a dica para quem está interessado em fazer algum tipo de intercâmbio, já está fora da graduação, porque na graduação o mundo é o limite, assim, se você está numa boa universidade, você sempre vai ter opções boas de intercâmbio, mas fora da universidade a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. E aí eu sigo uma newsletter que chama Na Prática, é uma newsletter da Fundação Estudar, que eles fazem, inclusive, uma segmentação super legal de quem está interessado em pós e quem está interessado em graduação, e aí eles direcionam as bolsas. E foi seguindo essa... Eu sempre abro, eu recebo, acho que a cada 15 dias, se eu não me engano, ou uma vez por mês, não é muito. E eu sempre olho, eu fico antenada no que está acontecendo, nas bolsas que estão rolando. E foi nela que eu descobri uma bolsa que chamava Gates Cambridge, que era uma bolsa focada na Universidade de Cambridge. Eu gostei da bolsa porque é da Gates Foundation, né? Falei, poxa, olha só, super oportunidade e tal, vamos ver o que tem na Universidade de Cambridge que eu gostaria de fazer. Sim. Vamos ver o que tem de curso lá. E aí eu descobri um mestrado em Bioscience Enterprises. Então, é um mestrado que tem uma carinha de MBA em empresas de ciências da vida, empresas de biotecnologia. Eu falei, poxa, parece que foi feito para mim, porque vai juntar todo o meu conhecimento de empreendedorismo que eu desenvolvi na Startup Farm nos últimos 2 anos, com todo o meu conhecimento técnico em biotech, me ajudando a voltar para o meio de biotech, que eu tô fora já faz um tempo. Eu falei, perfeito, eu vou aplicar. Aí eu vi os deadlines todos certinho, então eu tinha que aplicar até 4 de janeiro, isso era meio de setembro, então faz um ano. Até 4 de janeiro eu tinha que aplicar para ter
oportunidade de me inscrever em todas as bolsas da universidade. Certo. E aí a aplicação, o que eu achei muito bom desse curso, eu precisei fazer só uma prova, que foi a prova do IELTS, que é proficiência em inglês. O TOEFL dura só 2 anos, então eu já tinha inspirado fazer há muito tempo. Então eu precisei fazer o IELTS de novo. E eles preferem o IELTS porque o TOEFL é inglês americano e o IELTS é inglês britânico. Então é da própria Universidade de Cambridge, inclusive, eles preferem. Então eu fiz o IELTS dessa vez. E toda a estrutura de aplicação é baseada em excelência acadêmica. Então, pelo fato de eu ter sido a segunda melhor aluna da minha turma, ter artigo publicado com 22 anos, ter passado por Harvard, tudo isso pesou muito a meu favor. E aí eu fiz uma entrevista com eles no começo desse ano, onde eles queriam entender o porquê que eu estava querendo ir para lá. Uma coisa que foi muito legal é que eu comecei a conversar com muita gente, né? Sempre que eu tenho uma ideia meio mirabolante, eu começo a conversar com as pessoas. E aí, eu descobri no site da universidade o nome de pessoas que já tinham se formado. E eu entrei em contato com elas via LinkedIn. Eu tô pensando em aplicar para o curso, tal, será que a gente pode trocar uma ideia? Queria saber, depois de formado, o que você conseguiu, se vale a pena, se não vale e tal. E numa dessas conversas, um cara falou assim, se você precisa de bolsa, porque eu falei, gente, não tem opção, não tem condição de eu ir sem bolsa. Ainda mais a Libre Serlina, né? O valor que tá absurdo. Pra brincar, nessa conversão tá muito acima do real, é complicado. Eu falei, não tem condição de eu fazer esse curso, porque eram 38 mil libras para quem não era considerado cidadão europeu. E eu briguei com a universidade várias vezes, tipo, eu sou cidadão europeu, tá aqui o passaporte. Cidadania, tudo, né? Só que aí não adianta ter o passaporte e não ter morado lá pelos últimos 3 anos. Claro, isso é um pré-requisito. Aí eu falei, bom, não vou conseguir bater essa regra porque eu não morei lá nos últimos 3 anos, eu vou ter que pagar o valor integral de não europeia, né? Que não era nada legal, porque o outro era tipo 22 mil libras e o outro era 38. Nossa, bem mais assim. A diferença era bem considerável. Mas enfim, falei, bom, não vai ter jeito, vai ter que ser assim mesmo. E aí eu fiz tudo o possível para eu aplicar até a data limite para ser considerada para as bolsas. Aí dentro da aplicação da própria universidade você indica todas as bolsas que você quer ser considerada. E no site da universidade você encontra todas as bolsas que eles dão acesso. Então, tipo, dá um trabalhinho meio manual ali de ficar pesquisando se você se encaixa nos processos, nos critérios eletivos, se não e tal. Eu fui fazendo um Excelzinho com todas as bolsas que eu me cadastrar, que eu me encaixava. Sim. E aí eu listei todas elas na aplicação, tipo, acho que os caras até assustaram com a quantidade de bolsas que eu listei, porque eu listei muita bolsa. Vamos brincar de tudo, né? O que acontecer é Cambridge, o selo é maravilhoso, né? Mas sem filtro, eu tô Sem pedindo filtro. mesmo, eu quero saber. E numa dessas conversas, o carinha falou, se você precisa de bolsa, procura o fulano de tal, que ele é uma das pessoas que financia bolsas exclusivas para esse curso. Nossa. Eu falei, tá bom, vou falar com ele. Aí eu mandei uma mensagem no LinkedIn, oi fulano, não sei o que, tô querendo aplicar e tal. Aí eu fiquei sabendo, aí que fui juntando as informações das conversas anteriores, né? Fiquei sabendo que mudou a diretoria do curso, queria saber como foi o impacto, se mudou muita coisa, não sei o que, né? Puxei uma sardinha pra mostrar que eu tinha feito a minha lição de casa. E eu falei, queria conversar com você e não sei o que. Eu acho que ele ficou impressionado que eu sabia mais do curso do que boa parte das pessoas que vai falar com ele. E ele falou assim, aí ele me mandou um texto gigantesco explicando 1000 coisas da mudança, da diretoria, que estava precisando renovar mesmo e não sei o que, blá blá blá. Novos ares. Novos ares e tal. E ele falou, desculpa se eu demorar pra te responder, porque eu tô de férias no Vale. E eu estava no Vale do Silício naquela semana. Aí eu falei, no Vale do Silício? São Francisco, Califórnia? Ele, é isso mesmo. Eu falei, olha, eu tô aqui também. Tomar um café onde, né? Aí vamos tomar um café. Gente, eu acho que eu nunca fui tão sortudo na vida. Aí ele falou, vamos sim, eu fico aqui até dia tal, eu vou marcar tal hora. Aí eu marquei de tomar um café com ele no hall do hotel dele, ficamos 1 hora conversando. Super gente boa, assim, e eu fui descobrir que ele era uma pessoa super importante. Então, ele é empreendedor e investidor da área de biotech, ele financia as bolsas do curso do MPI, né, que é esse curso que eu vou fazer, do próprio bolso. Então ele banca, tipo, a galera que passa, né, no processo seletivo do próprio bolso. Ele é uma pessoa super, né, que podia ser super snob, foi um amor, ficou conversando comigo um tempão, me esclareceu várias dúvidas. O cara que pode ganhar um Nobel um dia. Pode ser, acho que sim. Foi atrás. Eu não sei bem o que ele tá, o que a empresa dele desenvolve, que eu pesquisei, mas não ficou muito claro.
Mas, enfim, foi assim, uma experiência super boa. E aí, a partir dali, ele me indicou um outro aluno que estava cursando. Esse aluno foi, assim, aquela pessoa que você vai perguntar tudo. Fala assim, então como é que eu faço isso? Aí ele... eu atormentei, comprei até uma caixinha de chocolate para dar de presente para o moço de idade que eu atormentei. E aí eu apliquei. Assim que eu decidi aplicar, eu já avisei o meu chefe na Farm. Falei, Alan, tô querendo fazer isso, isso e isso, já tô te avisando, porque pode ser que ano que vem eu não vou ficar aqui, eu não quero que apertem as coisas para vocês e tal. Ele falou, não, imagina, a Farm tem que ser uma plataforma para as pessoas alcançarem os seus sonhos, tanto os empreendedores quanto os funcionários, então pode contar comigo. Ele fez várias cartas de recomendação para mim, me quebrou muitos galhos. Sim. E aí eu apliquei. Aí eu fui aprovada e eu ganhei 2 bolsas. Uma de 15 mil libras do Santander de novo, né? Muito amorzinho do Santander. Só que 15 mil libras para 38 tinha um delta ali bem grande de valores. Aí eu falei, como é que eu vou fazer para cobrir esse dinheiro? Eu já tinha aplicado para um monte de outras bolsas que não deram certo. Apliquei para Gates Cambridge, que deu errado, para Fundação Estudar deu errado. Tudo que era bolsa que eu podia aplicar, eu apliquei e nenhuma tinha dado certo a não ser essa. Eu falei, e agora, meu senhor? O que eu vou fazer para levantar esse dinheiro? Porque eu tinha reserva, mas a minha reserva, comparada em libra, fica desse tamanho assim, não faz negócio. Então, eu falei, não vai dar. Aí eu comecei a conversar com o pessoal que tinha feito uma campanha de financiamento coletivo. Um menino da Rede Mais Educação, né, que depois eu fui descobrir o que era, ele levantou 50 mil reais para fazer o doutorado dele em Oxford. E ele começou a me falar como é que ele tinha feito e tudo mais. E que a Rede Mais Educação é uma rede onde você se compromete a devolver o dinheiro em outras causas que fomentem a educação. Então, em outras campanhas de crowdfunding que ajudem a alavancar o Brasil e tal. Eu achei a proposta super legal, eu falei, poxa, eu vou fazer isso. E aí eu comecei a estudar e aí eu montei uma campanha de 30 mil reais. Eu precisava de 50 para ir bem, tranquilo. Mas eu montei de 30 porque a campanha era tudo ou nada, então se desse errado eu podia ficar sem nada. Sim. E 20 mil reais é uma diferença considerável, então eu falei, vou fazer uma campanha de 30 e aí eu dou um jeito de tirar os outros 20 de algum lugar, fazer alguma mágica, sei lá. Falei, vamos nos 30 primeiro. Então, foram 2 meses de campanha, eu fui bem ativa, assim, tentei não ser muito chata, mas deu tudo certo, eu levantei 32 mil reais pela plataforma, mais uns 8 mil reais por fora da plataforma, depois que a campanha já tinha fechado. E agora já está tudo certo, eu viajo dia 26 e começo o curso dia 1º. Mas dentro dessa campanha, quantos e-mails você precisou enviar? Quantas pessoas você contatou? O seu engajamento em rede social é muito forte. Você pode pensar que não, eu sou blogueira e tal. Mas eu fiquei sabendo através do Luiz, o LG da Ace, que compartilhou um post teu. Nossa, que incrível, eu quero ser amigo dessa menina. E aí eu pedi amizade no Facebook, compartilhei tua campanha também. Então, assim, pessoas do ecossistema te respeitam demais, né? Porque parece que não, mas é tudo conectado e as pessoas começam a ter empatia pelo que você está fazendo. Porque, cara, você se deram bem, é a representação do nosso país no exterior. Sim. Então, a importância dessa entrevista, pessoal, de vocês compreenderem quem é a Camila, o que ela está fazendo para o nosso país, é justamente inspirando você até a sua transformação, né? Porque, claro, não é tão simples assim, apertou play, vai cair dinheiro e as pessoas vão começar a te ajudar. Tem muito trabalho, não é, né? Tem um trabalho, assim, bem consistente, muita disciplina, mas com êxito. Sim, para ter uma noção, eu não quis fazer muita campanha em redes sociais só. Porque não adianta, pensa assim, você está pedindo dinheiro para uma pessoa, né? Assim, né? Já é um tabu por aí. A ideia é que você tem que fazer essa pessoa se sentir importante, que a contribuição que essa pessoa está fazendo para você vai de fato fazer a diferença. Então, eu baixei a minha lista do LinkedIn toda, eu tenho muita gente no LinkedIn, realmente tenho bastante gente, eu tenho mais de 2.000 pessoas, e aí você consegue exportar os contatos super fácil. Bem tranquilinhos, né? Qualquer, tipo, how to no Google, você acha... É um Excel rápido, né? Super tranquilo. Eu baixei a minha lista do LinkedIn e eu baixei a minha lista do Facebook. A do Facebook dá bem mais trabalho de conseguir, mas dá também. E aí eu tinha 2.500 contatos para mandar e-mail. E eu mandei religiosamente 100 e-mails por dia durante quase 60 dias.
E aí, desses 2.500 contatos, eu consegui converter 215 pessoas. Que é bom, né? Que é uma taxa de quase 10%. Ótimo. Mas foi assim, muita disciplina. Os e-mails não foram e-mails totalmente padrão. Eu tinha, assim, uma mensagem padrão, que era a mensagem de, tipo, a campanha assim, assim, assado. As características. As características. Então, tinha, assim, um pedaço da mensagem que era padrão, mas eu personalizei cada uma das mensagens. Óbvio que eu usei ferramentas para me ajudar a automatizar isso. Então, eu estou até escrevendo uma série de artigos para ajudar o pessoal com o nome das ferramentas, como é que eu fiz as coisas. Mas eu disparava 100 e-mails de forma automática, mas eu tinha sempre pelo menos uma mensagem personalizada para cada uma das pessoas. Então eu entrei no perfil tipo, das 2.500 pessoas ao longo desses 60 dias para gerar empatia, para a pessoa ver que eu não estava ali só pedindo por pedir. Não, tipo, a sua contribuição vai de fato me ajudar sim. Sim. Então foi muito trabalho, mas foi muito gratificante. Uma métrica que nem é uma métrica super real, assim, né, de medida na ponta do lápis, é que de todas as pessoas que eu falei, muita gente não me respondeu, ok, isso faz parte, mas todo mundo que me respondeu, só uma pessoa teve uma mensagem negativa. Tipo, de não gostar do que eu tava pedindo pra ela, sabe? Tá. Todas as outras pessoas foram extremamente receptivas, porque eu achei muito legal. Jesus Cristo agradar a todos. Mas eu esperava uma taxa muito maior de negativas ruins. Porque a negativa é negativa. Tipo, desculpa, eu não consigo, tranquilo. Mas de falar assim, poxa, que coisa estranha, sei lá, tipo... Na verdade foi só tipo um joinha pra baixo, assim, sabe? Não curti só. Não curti, não passou disso, ainda bem. Então, eu esperava uma repercussão negativa maior também, porque por causa do tabu, das pessoas não entenderem que, tipo, é para um bem maior. É um objetivo pessoal, sim, é um objetivo pessoal que tem uma repercussão no futuro muito maior, né? Eu estou me propondo a usar isso para diminuir o gap da academia com o mundo corporativo. Então, hoje a nossa academia ela é muito isolada dela mesma, ela não se conversa muito bem com a iniciativa privada para tirar né, a inovação de dentro da parede do laboratório e levar para o mercado. Com certeza. Então, eu acho que esse mestrado vai me proporcionar, óbvio que lá na frente, muito longo prazo, um know-how para que eu consiga fazer com que isso aconteça. Por isso que eu esperava ter uma resposta mais respostas negativas, eu fiquei muito feliz em ver que não, que as pessoas super me apoiavam, faziam questão, teve gente que quis doar pra mim, depois que já tinha acabado a campanha, falou, perdi o prazo, posso doar ainda? Eu falei, pode, fica à vontade. Pode super doar, não tem problema não. A gente dá jeito pra tudo nessa vida. E quanto tempo você vai ficar lá na Inglaterra? O curso são 9 meses, tá. Então é bem intensivo, um curso integral, bem mão na massa. Minha tese, que mestrado, todo mundo fala, qual que é a tese? Eu falei, não tem uma tese, é um projeto de consultoria dentro de uma empresa de biotech. Então é super mão na massa mesmo. E a minha intenção é ficar lá pelo menos uns 3 anos, porque eu quero trabalhar lá em um venture capital, em um fundo de investimento focado em biotech, porque aqui no Brasil eu tenho experiência de fundo de investimento de empresas digitais, mas as biotechs se comportam muito diferente. E eu queria entender a mentalidade dos investidores. Então, essa de ser mais incubadora do que aceleradora ou não necessariamente? Não necessariamente. A FAD... É dividido? Não, eu estou dizendo assim, lá fora, porque assim, a gente vai falar de pesquisa, ela vai para uma incubadora, não vai para uma aceleradora, né? Não, lá, não sei como é que é esse ecossistema lá ainda. É comum, realmente, a parte da pesquisa ficar dentro de uma incubação e faz sentido porque ela demora mais para maturar mesmo. E a aprovação de todos os órgãos e tudo mais. Mas eu acho que o mercado de venture capital para biotech, né, o mercado de investimento de risco para empresas de biotecnologia é muito mais aquecido lá fora e muito mais propenso a risco lá fora. E é isso que eu quero entender com mais profundidade. Tipo, por que eles põem dinheiro, quanto de dinheiro eles colocam, o que eles querem de retorno, em quanto tempo. Porque eu acho que, tendo essa visão, eu posso, então, fundar a minha empresa de biotech com mais embasamento. Poxa, a missão dela é maior. A gente só vai aqui, né, mirando lá na frente. Só. Isso mesmo, parabéns. Bom, então, pessoal, eu acho que ficou bem esclarecido, foi uma excelente entrevista, eu quero te agradecer. A gente tem um ritual aqui de que, assim, a gente está
na concorrência com o William Bonner, né? Porque ele tá no JN, Jornal Nacional, e ele fala boa noite, que a gente bate palma, principalmente para a convidada, para o nosso apoio aí que está conosco, nossa audiência. Então, todos vocês são especiais para que, enfim, a gente consiga entregar esse conteúdo. E te dar os parabéns, desejar boa viagem, muito sucesso, porque você é incrível e sua coragem, né? Porque muitas das situações que a gente relatou, você esteve sozinha, em grupos com norte-americanos, muitas vezes tá misto com chineses, mas também ali, pô, você não foi com alguém da sua família, né? Você não teve alguém próximo ali, você tomou sua iniciativa, você correu atrás de um investimento. Então, quero te elogiar por isso, pela sua coragem e desbravar o mundo aí, que é tão pequeno perante sua inteligência e teu foco. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme contar a minha história. Espero que eu tenha ajudado alguém. Se alguém tiver dúvida, estou super à disposição. Pode me adicionar no Facebook, a gente conversa, fica à vontade. E muito obrigada mais uma vez. Então, é isso. Agradecer a vocês, a gente está encerrando mais uma live. Um grande abraço. Obrigado.